As maiores formas de vida da história da Terra. Você já se perguntou por que as pessoas, plantas e animais atingem apenas uma certa altura? Bem, a resposta para essa pergunta é direta. A maioria dos habitantes da Terra não pode crescer muito alto por causa da força da gravidade. Por exemplo, se você tivesse que dobrar de tamanho, ficaria 8 vezes mais pesado e a força da gravidade o esmagaria. No entanto, algumas formas de vida conseguem encontrar uma brecha nesta lei gravitacional, crescendo orgulhosamente. Vamos dar uma olhada em alguns dos gigantes que vivem no nosso planeta. Mas antes do pontapé inicial no nosso assunto, não esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Agora, você não perderá nenhuma das atualizações diárias do lado incrível da vida. Plantas. Como você já deve ter desconfiado, as formas de vida mais altas do nosso planeta são as árvores. Faz todo sentido. Elas têm praticamente um objetivo na vida: gastar toda a sua energia crescendo mais do que seus vizinhos. E isso é porque, no mundo das árvores, quanto mais alta elas forem, mais luz solar recebem. E a luz do sol é como alimento para as plantas, o que significa uma vida mais longa. Mas, mesmo entre as árvores, há vários gigantes que humilham o resto. A mais alta delas é a sequoia, também conhecida como Sequoia sempervirens. A recordista entre esses nativos da Califórnia é uma árvore com o seu nome próprio, Hyperion. Descoberta em 2006, ela é tão grande que você nem consegue ver o topo. A razão para isso são seus incríveis 116 metros de altura. Isso é mais alto que a Estátua da Liberdade, cuja altura é de apenas 95 metros. Hyperion tem alguns irmãos que são mais baixos do que ele, mas ainda assim mais altos, que a Lady Liberty. Tem o Helios, de 114 metros de altura, Ícaro, de 113 metros, e Daedalus, de 110 metros de altura. As sequoias ficam assim tão altas porque têm muito tempo para crescer. A vida útil dessas árvores é de cerca de 500 a 700 anos, mas algumas chegam a celebrar seu aniversário de 2000 anos. Mas se um dia você quiser ver um exemplar dessas árvores monumentais, talvez não consiga. A localização delas é mantida em segredo. E isso porque, infelizmente, casos de vandalismo não são tão raros quanto você imagina. A segunda medalha para as espécies de árvores mais altas do mundo vai para a Australian Mountain Ash, conhecida na comunidade científica como Eucalyptus regnans. Alguns especialistas estão convencidos de que, se as pessoas não as cortassem, se tornariam ainda mais altas. Quanto ao campeão entre elas, o título vai para a Centurion. Esta nativa australiana tem 99,6 metros de altura. A árvore é tão famosa que até tem sua própria página no Facebook. Animais. Enquanto as árvores gastam sua energia basicamente tomando sol, os animais têm um pouco mais o que fazer. Eles precisam de energia para andar, se reproduzir, caçar, se alimentar e ficar aquecidos. Mas isso não significa que eles não possam crescer. Os elefantes selvagens africanos chegam frequentemente a uma altura do ombro de 4 metros. Mas eles pagam por ser tão altos com seu peso, que pode chegar a 7 toneladas. Imagine ter que carregar tudo isso. Mas o animal vivo mais alto da Terra é a girafa, cuja perna sozinha é mais alta que a média da altura dos homens. Os machos crescem até 5,5 metros e as fêmeas são um pouco mais baixas, com cerca de 4,5 metros. Os filhotes de girafa têm 1,80 m de altura ao nascer e crescem mais de 1 centímetro por dia. Mas vamos dar uma olhada nas criaturas mais longas também. Talvez, se pudéssemos posicioná-los verticalmente, superassem o recorde da girafa? O crocodilo de água salgada, o maior de todos os répteis, definitivamente poderia. Pode crescer quase 6 metros de comprimento. E se o urso pardo ficar em pé nas patas traseiras, sua altura pode chegar de 3 a 4 metros. Claro, não compete com a girafa, mas este urso faria ao elefante africano uma corrida pelo seu dinheiro. Altura, claro. E quando mergulhamos nos oceanos, as coisas ficam realmente interessantes.
Como a gravidade não impede que as criaturas marinhas cresçam grandes e poderosas, elas podem se tornar imensas. A baleia azul, por exemplo, pode atingir um comprimento de quase 30 metros. Seu coração é tão grande quanto um carro e sua língua pesa tanto quanto um elefante adulto. Isso faz da baleia azul a maior criatura do planeta hoje em dia. Grande e responsável. Mas há uma criatura marinha que compete com a baleia azul no departamento de comprimento, e essa é a água-viva juba de leão. O corpo é relativamente pequeno, mas seus tentáculos... Segurem-se, pessoal! Os cientistas registraram algumas dessas gigantescas gelatinas com até 1.200 tentáculos, que crescem até 36 metros. Graças a seus apêndices recordistas, a água-viva juba de leão é a criatura mais longa do planeta. No entanto, alguns biólogos marinhos discordam dessa afirmação. Eles dizem que, se você estender totalmente o verme cordão de bota, ele pode medir 55 metros de uma extremidade à outra. Então, basicamente, é um verme maior que 3 ônibus. E vamos seguir em frente antes que todos nós tenhamos pesadelos, certo? Animais pré-históricos. Isso tudo soa legal e impressionante, mas nenhuma criatura moderna pode competir com os monstros dos tempos pré-históricos. Se pegássemos todos os animais que já existiram nesse planeta, passado e presente, os 10 primeiros lugares na lista das maiores formas de vida de todos os tempos pertenceriam aos dinossauros. Os mais altos desses répteis gigantes seriam os saurópodes. Eles tinham uma estrutura corporal como nenhuma outra, com pernas dianteiras maiores que as anteriores. O pescoço também era incrivelmente longo, o que lhes permitia alcançar o topo das árvores mais altas. O membro mais alto desta família, já alta, era o Sauroposeidon. Registros fósseis mostram que sua altura podia chegar a 18 metros. Humanos. E quanto a nós? Onde os humanos estão nesta lista dos seres mais altos da Terra? Bem, não temos nada na vida pré-histórica ou na marítima, mas na verdade somos mais altos que 87,6% de todos os mamíferos do mundo. O país que produz as pessoas mais altas do planeta é a Holanda. A altura média dos homens e mulheres é de 1,90 m. Montenegro ocupa o segundo lugar com uma altura média de 1,85 m entre sua população. Mas é claro, a raça humana também tem seus próprios recordistas excepcionais. John Rogan, por exemplo, nascido em 1868, Rogan teve um surto de crescimento inexplicável e súbito aos 13 anos de idade. Quando adulto, ele chegou a 2,64 m de altura. Há também Robert Wadlow, que ainda é campeão das pessoas mais altas que já viveram. Seu apelido era o Gigante de Illinois. Ele chegou a 2,72 m. Quando Wallow tinha apenas 8 anos de idade, já media 1,88 m e pesava 76 quilos. Algumas outras menções honrosas de pessoas mais altas da história vão para John F. Carroll, com 2,62 m, bem como para Wynoe Millirain e Edward Belpré, que se destacaram em seus 2,51 m. Mas antes de invejar essas pessoas por sua capacidade de alcançar as prateleiras mais altas ou ir ao cinema sem que ninguém bloqueie sua visão, você deve saber que a vida não é tão fácil. Todos eles sofriam de dores constantes devido à pressão que sua altura depositava em seus ossos e articulações. Essa coisa toda da gravidade, lembra-se? Eles necessitavam de roupas, sapatos e até móveis feitos sob medida. Eram sempre o centro das atenções, mas o pior era que seus corpos não aguentaram a pressão por muito tempo. A maioria desses gigantes morreu aos 20 anos. Bônus: a maior coisa viva na Terra. Mencionamos alguns gigantes de cair o queixo no vídeo de hoje, mas a maior coisa viva em nosso planeta não é nem um animal nem uma planta. Essa medalha de ouro vai para o cogumelo do mel. Você pode encontrar este fungo parasita nas montanhas azuis do Oregon. Sim, está vivo e seu corpo se estende por 4 quilômetros. Isso é o que eu chamo de fungo enorme. Você já viu algumas das formas de vida mais altas ou mais longas que apareceram na lista de hoje? Se não, qual você gostaria de conhecer? Conte pra gente nos comentários abaixo.
Se você achou este vídeo interessante, vá em frente, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal para assistir a mais vídeos divertidos como este. E até a próxima, no lado incrível da vida. Tchau!